Saudações a todos. Fazia algum tempo que eu não produzia conteúdo próprio. Estava pesquisando e estudando sobre o assunto desse vídeo, que é sobre a nova cronologia de Fomenko. O assunto ele foi abordado já por alguns canais. Vou tentar fazer justiça ao trabalho de Fomenko e equipe. Sim, é o que nós temos que esclarecer. É uma equipe de mais de 40 acadêmicos e cientistas que trabalharam por 40 anos. Mas a crítica, né, e quem não lê os trabalhos, pode ter uma ideia de que ele, Fomenko, sozinho chegou a um resultado individualmente, né, e não foi isso. Além de ter sido feito em equipe, outros autores importantes de conhecer também criticaram essa cronologia que existe. Então eu vou tentar aqui no vídeo fazer um histórico dessa problemática para que possamos ter um entendimento do que concluíram todos esses autores envolvidos aí. Tentar falar um pouco sobre a origem, a fundamentação teórica, um resumo das conclusões da obra da equipe de Fomenko, e no final vou trazer algumas impressões minhas, tá? Vamos lá então. A cronologia, ela é a ciência ali que tenta organizar os eventos, os fatos históricos ali, numa ordem de ocorrência, dentro de um período de tempo. Antigamente, a cronologia era um ramo da matemática. E depois, com a criação da cronologia de Schellinger, passou a ser estudado no campo da história. Para o historiador, os métodos da determinação da cronologia, o que é utilizado? Astronomia, a geologia, a paleontologia e a arqueologia. São as principais aí. E outras, como a cronometragem e a historiografia. Historiografia é o que o que foi escrito pelas pessoas e o que as pessoas têm na memória ainda sobre os fatos ocorridos. Entre o século XVI e XX, vários pesquisadores descobriram vários erros dentro dessa cronologia scaligeriana. Eu vou falar só CS muitas vezes aí, porque para falar essa cronologia scaligeriana enrola a língua aqui. Então, quando eu colocar CS, sabe que eu estou me referindo a isso. Os nomes de alguns outros autores e cientistas que criticaram essa cronologia trazida por Scaliger e Petavius. De Arcila. De Arcila, ele é do século XVI, é um professor da Universidade de Salamanca, e sabe-se apenas que ele afirmou que a história antiga foi forjada na Idade Média. Não se tem obras dele, o que se tem só é que pessoas da universidade o conheciam e sabiam o que ele professava. Isaac Newton. Isaac Newton também foi o primeiro, na verdade, que de uma forma que nós temos a obra e de uma forma científica, ele contestou a cronologia, né? A partir daí nós já percebemos que não é só um trabalho de Fomenko, tá? O livro dele, ele faz uma narrativa é, dos primeiros momentos da Europa, né, até a conquista da Pérsia por Alexandre o Grande. Esse é o livro de Isaac Newton. Nós vamos falar depois mais um pouquinho sobre ele. Outro autor, também desculpe, já peço antecipadamente desculpa da pronúncia dos nomes aqui, porque são de outras línguas, né? Jean Houdin, eminente francês, cientista, autor de um grande número de obras sobre filologia, teologia, história, arqueologia e numismática. Ele também foi diretor da Biblioteca Real Francesa e escreveu algumas obras cronológicas com críticas contundentes de toda a cronologia scaligeriana.
Outro autor é o Peter Nikiforovich Kreksin, que era secretário de Pedro o Grande e que escreveu um livro criticando a história romana contemporânea. Edwin Johnson é um historiador inglês do século XIX. Ele criticou também severamente a cronologia oficial e alegou, concluiu, que elas precisavam ser truncadas drasticamente, né, revistas, né, drasticamente. Depois nós temos Nikolai Alexandrovich Morozov, que foi um cientista enciclopedista russo, que fez um grande avanço nos estudos da cronologia. Ele criticou a cronologia oficial da história e trouxe conceitos novos, métodos científicos novos e naturais de análise dessa cronologia. Principalmente na questão da observação dos eclipses, de uma forma também crítica. Esse livro são os livros dele, são 9 obras, né, dividido em alguns arquivos aí. Aqui algumas capas do livro dele. São só, percebo aqui que são 7 livros falando sobre Cristo, e esse 8º não foi publicado. Outro autor que contestou a cronologia, e eu já trouxe alguma coisa dele aqui no canal, é Immanuel Velikovsky, que através do catastrofismo, chamado catastrofismo, ou seja, da observação da geologia e de mitos antigos, ele fala que o fim da Atlântida não pode ser tão longe do ponto do êxodo bíblico. Alexei Postnikov também é um especialista em história da ciência. Ele tem ênfase na geografia, na cartografia russa e dos países que estiveram sob a influência da Rússia nos séculos 17 ao 20. Aqui temos os livros do Velikovsky. São vários livros, vocês podem ver, que abordam esse assunto, vários autores. Aqui o livro de Postnikov, Milímetros, é dividido em 3 partes. Eu Antigo, a Bíblia e do Oriente à Idade Média. Merece destaque de todos esses, né, o Morozov. Ele foi o primeiro a compreender e formular a ideia fundamental de que a cronologia scaligeriana necessitava de uma revisão completa, desde o início até o século VI depois de Cristo. Ele usou uma série de métodos científicos naturais inovadores para análise cronológica e citou uma série de argumentos indiscutíveis para provar sua brilhante ideia. A publicação de suas principais obras sobre a revisão da história antiga ocorreu em 1907 e 1932. No entanto, ele manteve a opinião errônea de que a cronologia pós-século VI estava basicamente correta. Vamos também falar mais sobre ele também depois aí na sequência. Em 72, em 72 ou 73, agora não tenho certeza, os membros da Academia Royal de Londres, Academia Britânica de Ciências, se reuniram para tentar solucionar as inconsistências, né, de cálculo de aceleração do movimento lunar. Porque quando Newton fez o cálculo da cronologia dele, ele percebeu que a Lua deu uma espécie de salto, ou sofreu uma aceleração de movimento. E era um movimento inexplicável. E Newton tentou, ali através de teorias astronômicas, solucionar essa questão desse salto.
que ocorreu em algum momento da história aí por volta do século X. Não havia parâmetro, né, ou seção possível capaz de enquadrar a aceleração da Lua, não havia explicação dentro de uma fórmula razoável ali. Nenhum resultado foi então alcançado em 72. Foi aí que, em 73, aí sim, é por isso que eu me confundi, Robert Newton, que era da academia, membro da Academia Royal de Ciências britânica, entrou em contato com Anatoly Fomenko, que era professor da Universidade Estadual de Moscou, era um autor prolífico e inovador, e era um dos principais matemáticos e mais prestigiados naquela época. E essa investigação cresceu, envolveu dezenas de membros da Academia Russa de Ciências. Vários livros volumosos foram publicados, contando agora com alguns milhares de páginas. Esses livros só começaram a ser publicados depois de 40 anos de pesquisa, minha gente. Então, existe a necessidade de ser observado esse trabalho. Porque não é qualquer página de Wikipédia que vai dizer que isso aqui é uma pseudo, né, ciência, vamos dizer assim, que vai vingar. Isso aqui tem que ser analisado, porque só no livro que saiu com a assinatura de Fomenko, só aqui nós temos aí cada volume desses com mais de 500 páginas. Então é bastante coisa para se ter em mente, bastante coisa para ler. É óbvio que eu não consegui ler com todos os detalhes, tudo, né? Mas peguei as principais partes aqui. Então é importante que tenhamos em mente que esse trabalho de 40 anos, ele concluiu algumas situações que para nós são perturbadoras para muitas pessoas. E vamos fazer um resumo ali do que ele chegou a concluir. Nos 3 primeiros volumes, e que são os que ele fala mais sobre a história mesmo e a estrutura da pesquisa dele, a primeira conclusão, que diferentes relatos dos mesmos eventos históricos são muitas vezes atribuídos diferentes datas e locais por historiadores e tradutores, criando múltiplas cópias fantasmas desses eventos. Essas cópias fantasmas são muitas vezes desatualizadas por séculos ou mesmo milênios e acabam incorporadas à cronologia convencional. 2. Que a cronologia foi amplamente fabricada por Joseph Justus Scaliger em Opus Novum de Emendatione Temporum e Thesaurum Temporum, e representa uma vasta gama de datas produzidas sem qualquer justificativa, contendo as sequências repetidas de datas com deslocamentos iguais e múltiplos, dos principais números cabalísticos 333 e 360. Que essa cronologia ela foi completada pelo jesuíta Dionísio Petavius em De Doctrina Temporum, de 1627 e 1632. Quarta conclusão, que a datação arqueológica, a datação dendrocronológica, datação paleográfica, datação numismática, datação por carbono e outros métodos de datação de fontes e artefatos antigos conhecidos hoje são errôneos, não exatos ou dependentes da cronologia tradicional, que seu uso em conjunto como confirmação. E essa confirmação um ao outro é uma falácia estatística, pois probabilidades não podem ser adicionadas.
Quinta conclusão, que não existe um único documento que possa ser datado com segurança antes do século XI, que a maioria dos artefatos antigos pode encontrar outra explicação que não seja consensual. Que as histórias da Roma Antiga, Grécia e Egito foram elaboradas no Renascimento, por humanistas e clérigos com base em documentos de sua própria autoria. 7. Que o Antigo Testamento é uma versão de eventos do século XIV a XVI d.C., na Europa e Bizâncio, contendo profecias sobre eventos futuros relatados no Novo Testamento, que é uma versão de eventos de 1153 a 1186 d.C. Esse é o ponto chave da pesquisa dele, da cronologia. É o mais criticado, obviamente, porque o que ele está dizendo aqui é que o Antigo Testamento foi feito depois do Novo Testamento. E dado apenas um caráter dele de ter sido feito antes. Né? Então vai sofrer muitas críticas, com certeza. Né? Não vão ser poucas críticas. Não. A oitava conclusão dele, a história das religiões decorre assim. O período pré-cristão, antes do século XI e de Jesus Cristo. O cristianismo báquico, século XI e XII, antes e depois de Jesus Cristo. O cristianismo de Jesus Cristo, que é do século XII a XVI, e suas subsequentes mutações em cristianismo ortodoxo, catolicismo e islamismo. 9. Que o protótipo mais provável da história de Jesus era Andrônico, supostamente de 1153 a 1186 d.C., um imperador bizantino conhecido por suas reformas fracassadas, seus traços e feitos refletidos em biografias de muitas pessoas reais e imaginárias. 10ª conclusão, que o Almagesto de Cláudio Ptolomeu, tradicionalmente datado de cerca de 150 d.C. e considerado a pedra angular da história clássica, foi compilado nos séculos XVI e XVII, a partir de dados astronômicos dos séculos 9 a 16. 11. Que 37 horóscopos egípcios completos encontrados em Dendera, Esna e outros templos têm soluções astronômicas válidas únicas, com datas que variam de 1000 d.C. até 1200 d.C. Isso aqui eu tenho que estudar e entender melhor, né? E não sei se vou ter quando que eu tenho que me aprofundar para fazer isso, né? Mais ou menos impossível, porque tem que ter um bom conhecimento sobre a astrologia. 12. Que o livro do Apocalipse que conhecemos contém um horóscopo datado de 25 de setembro a 10 de outubro de 1486, compilado pelo cabalista Johannes Reuchlin. 13. Que os horóscopos encontrados nas tabuinhas sumérias e babilônicas não contêm dados astronômicos, portanto, eles têm soluções a cada 30, 50 anos no eixo do tempo e, portanto, inúteis para fins de datação. 14. Que as tabelas chinesas de eclipses são inúteis para datar, pois contêm muitos eclipses que não ocorreram astronomicamente. Que as tabelas chinesas de cometas, mesmo que fossem verdadeiras, não podem ser usadas para datar. 15. Que todas as grandes invenções, como pólvora e armas, papel e impressão, foram feitas na Europa em séculos 10 a 16. Que as antigas estátuas romanas e gregas, mostrando perfeito domínio da anatomia humana, são falsificações fabricadas na Renascença, quando, segundo Fomenko, tal tecnologia foi alcançada pela primeira vez. Com o trabalho de Morozov, o Fomenko e a equipe conseguiram solucionar
o salto da Lua trazido lá pelo Isaac Newton. Só que o Morozov, por ser cristão, ele não imaginou que a história pós-século VI fosse, vamos, falsa. A equipe de Fomenko, analisando os eclipses relacionados por Morozov, continuaram no tempo, adiante do século VI, e quando encaixaram seus eclipses com os eclipses ocorridos no século XVI, esse salto sumiu. Ficou perfeita a cronologia astronômica, no caso, né? Houve um encaixe perfeito dos eclipses com a história humana, sem que a Lua desse o salto identificado lá por Isaac Newton. Existem outros autores posteriores ao trabalho de Fomenko, e sua equipe de matemáticos, físicos, geólogos, etc., com destaque ao David Ewing Jr., que trouxe novos indícios ao estudo da nova cronologia. E os livros dele são numa linguagem popular, de fácil leitura, e ele trouxe as informações novas ali, o contido no Alcorão, e identificou o código 19 na história. Aqui alguns livros deles. Nós percebemos então que não são poucos os autores e pesquisadores que se envolveram e que contestaram a cronologia oficial. Eu ainda espero fazer vídeos aí sobre os demais livros, né, mas é um estudo muito amplo. Abraça várias áreas de conhecimento e não é fácil. Mas eu achei necessário fazer esse vídeo aqui para delinear o que cada um dos autores trouxe para essa pesquisa da cronologia. Porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, melhorando as traduções dos vídeos do David Ewing Jr. que eu trouxe aqui para o canal, ficou confuso, ao menos para mim, o que Fomenko tinha falado e o que era a pesquisa do David Ewing Jr. Então, foi no sentido de fazer justiça com cada um deles, que estou tentando delinear aqui esses pontos. Vamos voltar então ao trabalho do Fomenko. A primeira dificuldade do trabalho é o surgimento e o desenvolvimento da cronologia dentro do quadro da Igreja Católica, do Vaticano, e sob o seu total controle. Nas obras fundamentais de Scaliger e Petavius, a cronologia é apresentada na forma de tabelas de datas sem explicação, ou seja, sem prova nenhuma. E tem como base a tradição canônica da Igreja. Isso não surpreende, já que durante séculos a história foi basicamente a história da Igreja Católica e foi escrita por clérigos. As universidades eram do Vaticano, os professores eram ligados à Igreja, as prensas de livro eram ligadas ao Vaticano. Hoje em dia, considera-se que as bases da cronologia foram feitas por Eusébio Pânfilo e São Jerônimo. A crônica de Eusébio e a obra de Jerônimo são conhecidas em fragmentos, começando com Eusébio e até os séculos XVI e XVII. Quase todos os cronistas eram crentes ou ocupavam cargos importantes na igreja: bispos, Jerônimo e Teófilo, arcebispo, de Asher, teólogo, J. Scaliger, etc. Talvez seja por isso que os fundamentos da cronologia antiga se baseiam em interpretações dos dados encontrados na Bíblia. A segunda dificuldade encontrada por Fomenko e equipe foi a data de início da contagem cronológica, ou seja, o início do mundo. Foram calculadas muitas datas e a dificuldade é porque existe uma diferença de 2.500 anos nas teses de quando o mundo se iniciou. Então ali já 2.500 anos para você começar uma contagem já traz uma grande diferença, né? Scaliger
usou pela primeira vez métodos astronômicos para justificação, mas não para a verificação crítica da cronologia medieval. Dessa forma, ele deu aparência de ciência cronologia. O sistema de Scaliger tem muitas contradições, mas os historiadores não tentam ver o problema, né? Por um lado, existe a tradição, a religiosidade e também o volume do material dos livros que são analisados, né? Todos os livros aí são mais de 500 páginas, cada um esses que eu tenho, fora os livros que embasaram a pesquisa, né? Ou tanto de livro que embasa uma cronologia, pois são todos os livros da história. Então o volume é muito grande. Mas o importante aqui não é nós demonstrarmos a verdade, é demonstrarmos que isso que está aí é uma mentira. A versão de Newton é mais curta que a de Scaliger. Ele analisou a história do Egito, da Grécia, antes da nossa era, e possivelmente não teve tempo para mais. Essas obras foram publicadas no último ano de sua vida. Depois, nós já falamos sobre ele, o Morozov ele foi o primeiro a considerar uma revisão científica da cronologia. Em 1914, ele usou métodos astronômicos para corrigir as datas das predições bíblicas. Nos anos entre 1924 e 1932, o Morozov publicou a sua obra de 7 volumes denominada Cristo, onde apresenta uma ampla crítica à cronologia oficial. Após analisar um vasto material, Morozov chegou à conclusão de que a cronologia está dilatada artificialmente. Essa hipótese baseia em repetições, ou seja, em textos que descrevem os mesmos acontecimentos, mas datados em épocas diferentes e levados a locais diferentes na história. Aparentemente, Morozov ele não conhecia o trabalho do Newton e de Benson, que eram praticamente esquecidos na época, mas as conclusões deles foram bem parecidas. Uma parte importante da historiografia medieval são os anacronismos, ou seja, quando o passado é descrito com as categorias do presente, quando, segundo um autor contemporâneo, personagens bíblicos e antigos se vestem com trajes medievais. O fato dos reis e patriarcas do Antigo Testamento se encontrarem nos portais com os reis magos e os personagens evangélicos mostra uma relação anacrônica com a história. Os cruzados do final do século XI tinham certeza de que puniam os algozes do Salvador e não os seus descendentes. Então, os anacronismos da história. Não vai ser possível para vocês fazerem a leitura. Para mim já está difícil aqui pela letra pequena. Mas é importante que vocês fixem do que se trata essa imagem. Essa imagem, do lado esquerdo, tem um reino e do lado direito tem outro reino. Relacionados ali os seus governantes, os seus reis e o tempo em que cada um deles permaneceu no poder. Esse desenho no, no, no meio da imagem, que parece que está espelhando o outro lado, é justamente por isso, porque é o mesmo tempo em que os reis permaneceram no poder. Aqui nessa imagem é o Império Romano Germânico e a tribo de Judá, e a história da tribo de Judá. Temos aqui a Rússia, a história da Rússia, da Horda, do Império da Horda, e a casa dos Habsburgo, o Império dos Habsburgo. Permaneça olhando os desenhos, quanto mais parecido, mais espelhado for, mais semelhante é. E não me parece ser coincidência. Não me parece possível que seja coincidência. É o segundo Império Romano e o terceiro Império Romano, praticamente iguais. O último período real de Atenas e os últimos imperadores de bizantinos. E assim por diante vai. Depois eu coloco para vocês as imagens lá no grupo do Telegram. Mas são vários reinos aí que foram, pelo que aparenta aqui, copiados dentro de um mesmo período de tempo para cada governante.
História da Inglaterra e a história do Império Bizantino comparadas. História bíblica do Reino de Israel e o Império Romano de Constantino. E isso que eu não coloquei todas as imagens aqui, tá? Bem, o que o Fomenko e equipe falam então do nascimento de Cristo? Temos então a data da qual contamos os anos. As dúvidas quanto à data de nascimento de Cristo existem há séculos, razão pela qual se distinguem anos depois de Cristo e anos da nossa era. Ou melhor, antes de Cristo e anos da nossa era. Na Rússia, até Pedro I, os anos eram contados desde a criação do mundo. Os primeiros cálculos dessa importante data são atribuídos a Dionísio, que, segundo a tradição, viveu no século VI, ou seja, mais de 500 anos após a morte de Jesus. Dionísio usou o método de análise de dados do calendário para a hora da morte de Jesus. Deve-se notar que somente a partir do século XV depois de Cristo, a datação antes e depois de Cristo foi aceita. O que é muito estranho e suspeito é que durante 9 séculos o fato foi esquecido e de repente se tornou o fundamento da cronologia. Verificando as condições da primeira Páscoa, Fomenko e a equipe fizeram os cálculos e das datas utilizadas por Dionísio, que são: Jesus ressuscitou no dia 25 de março, domingo, um dia depois da Páscoa judaica. As condições completas da primeira Páscoa são as seguintes: círculo até o Sol, 23 graus, deve ser aqui alguma coisa, no dia 23, perdão. Círculo até a Lua. No dia anterior, 23 de março, foi a Páscoa judaica, que é celebrada no 14º dia da Lua cheia. A Páscoa foi num sábado, Jesus ressuscitou no domingo seguinte. O resultado de um cálculo objetivo sobre esses dados é incrível. As condições da primeira Páscoa são satisfeitas apenas uma vez em toda a época histórica, no ano de 1095, depois de Cristo. A rigor, estas condições são satisfeitas de tempos em tempos, com um período de algumas dezenas de milhares de anos. Prestem atenção e lembrem disso. A rigor, estas condições são satisfeitas de tempos em tempos, com um período de algumas dezenas de milhares de anos. Que condições? As condições da Páscoa, ou as condições astronômicas de algum determinado fato. Eles se repetem com um período de algumas dezenas de milhares de anos. Se considerarmos apenas as condições 3 e 4, ou seja, que no dia anterior, 24 de março, foi a Páscoa judaica, que é celebrada no 14º dia da lua cheia, e que a Páscoa foi no sábado, que Jesus ressuscitou no domingo, obtemos que no intervalo de tempo do ano 100 a.C., ela se torna evidente essas condições. Para obter o ano do nascimento de Cristo, a idade de Cristo deve ser subtraída do ano da Páscoa, 31, 33 ou, segundo algumas crônicas, 65 anos. Percebe-se que entre os anos obtidos não há nenhum próximo do ano zero, tido como nascimento de Cristo. A propósito, muitos dos primeiros autores cristãos observam que a crucificação foi acompanhada por um eclipse. Tradicionalmente, a data da crucificação é 3 de abril de 1933, com o eclipse lunar. Mas a fase do eclipse foi muito pequena para ser observada no território da Ásia Menor, ou seja, ali no Oriente Médio.
Existem duas soluções exatas: 368 depois de Cristo e 3 de abril de 1075, sexta-feira. Isso se for considerado um eclipse solar total, como insiste a tradição medieval. Notamos o eclipse de 16 de novembro de 1086, que cobriu a Itália e Bizâncio, perto de Constantinopla. Eclipse lunar. Mas a fase do eclipse foi muito pequena também para ser observada no território da Ásia Menor, ou seja, no Oriente Médio. Por isso que o Fomenko deduziu que Jerusalém antiga, narrada na Bíblia, seria Istambul. O que eu mostro o Fomenko, equipe? Na minha opinião agora. Não na minha opinião, na verdade, eu vou tecer algumas opiniões. Mas o que ele está mostrando para nós é que a cronologia está errada. É isso que ele está mostrando. Ele mesmo, nos livros dele, no livro dele, ele fala, ele escreve, né, que é para deixar a história com os historiadores. Então, ele não tenta trazer para vocês uma nova história, ou para nós uma nova história. Ele tenta nos mostrar que a nossa cronologia está errada. Porque ele também fala para que os historiadores deixem a cronologia com os matemáticos. Certo? E não ele trazendo toda essa história que Cristo a partir do ano 1000 e alguma coisa, que toda a nossa história medieval foi contada na Renascença, tudo isso é se você levar em conta a cronologia atual. É isso que ele quer te dizer. Ele não quer te contar uma outra história. E é essa a grande confusão. Eles trouxeram para nós a história do Oriente. Eles foram que nos mostraram a Tartária, que não é só russa. Porque nós aprendemos na escola, em história, a história do Ocidente. Não se aprende a história oriental. Então, se nós simplesmente colocarmos isso como pseudo-história ou algo do tipo, você está jogando fora toda a história oriental. Porque nós aprendemos só a ocidental. Tanto que, né, para a nossa história, o homem surgiu na Mesopotâmia. Quando já existia a Índia. Então, eles trouxeram também que a história dos judeus, dos templários, ele conta uma história diferente da narrativa oficial. As críticas que esse estudo sofre são dos crentes da cronologia bíblica. A Wikipédia e a narrativa oficial, os historiadores de academia, seja ela também academia virtual, aí como nós vemos hoje em dia, chamam de pseudo-história. E talvez tenha um fundo de verdade, talvez seja uma pseudo-história, porque ele não quis contar história nenhuma. Ele quis mostrar que o tempo estava errado. Né? Então, ele quis mostrar, ó, se você for contar o tempo do jeito que está aí, a história é essa, de acordo com a astronomia. Além da Wikipédia, a CIA norte-americana fala que é um estratagema, isso é um estratagema soviético antigo. Pois é, deve ter começado com Isaac Newton, então. Né? Isaac Newton era soviético, segundo a narrativa da CIA. E ele já começou a contestar a cronologia. Então, quem fala uma bobagem dessas aí, pelo amor de Deus. E os criação que são os criadores de conteúdo bíblico e de curso de história que nós vemos, né?
A história toda é uma mentira, como diz o David Ewing Jr.? Olha, pode ser que sim, como pode ser que não. A cronologia atual é uma mentira, com certeza. Mas vamos pensar um pouquinho. Vamos tentar, não de uma forma arrogante, tentar desconstituir o trabalho de 40 anos de vários aí, pessoas notáveis de conhecimento enorme. Né? E se tivesse que compilar a história dentro de um período de tempo em que eles saberiam quando seria o final de um ciclo, como de 6.000 anos, aí trazido pela Bíblia. Quando espremeram a história para caber em 6.000 anos, né, analisando assim friamente, sem qualquer outra profundidade, né, mas analisando, pode ser que esses reinos sejam todos iguais, porque você não ia espremer toda uma história e colocar e calcular datas diferentes para isso. Você ia fazer uma história com os mesmos períodos de tempo para facilitar esse cálculo, porque a história teria que caber em 6.000 anos. Esse foi um dos primeiros pensamentos que eu tive. E aí, o que veio em mente, e o que veio de pergunta para mim, mas e os eclipses anteriores? Porque eles calcularam esses eclipses a partir do início do mundo, né? Do chamado início do mundo, do que foi também feito pela narrativa oficial, pela cronologia oficial. Por que não calcularam com base nesses eclipses antigos? E aí eu fui pesquisar e passei muito tempo dentro dos livros do Fomenko tentando achar alguma coisa sobre isso. E não encontrei nada. Por que não pesquisaram os eclipses anteriores? Mas quando nós estamos mergulhados muito profundo em algum assunto, a gente perde a visão da, da superfície, das coisas mais simples. Né? E quem me falou, isso foi minha esposa, que na verdade não estuda a história, mas eu contando para ela a situação, ela me falou, eles não fizeram porque não tinham. E é simples mesmo. Realmente não tinha mais registro. Eles não têm os registros anteriores. Agora, isso não significa que esses eclipses que po podem ter acontecido num ciclo anterior. Não é? Em eclipses anteriores, ou seja, uma data mais para trás, não tão curta a história. E aí, pesquisando sobre os eclipses, né, descobri que existem esses dois períodos, só trouxe para vocês aqui, para vocês conhecerem. Saros é a designação atribuída ao período médio entre dois eclipses, solares ou lunares, do mesmo tipo, isto é, o intervalo de tempo passado, o qual o Sol, a Lua e os nodos da órbita da Lua voltam a encontrar-se sensivelmente nas mesmas posições relativas. O INEX aí também é um símbolo, é um ciclo elíptico de duração de 29 anos, 358 luas. Isso significa que se houver um eclipse solar, um eclipse lunar, em seguida após um INEX, uma lua nova, respectivamente de lua cheia, terá lugar em frente ao nó lunar da órbita da Lua. E nessas circunstâncias pode ocorrer um outro eclipse. Trouxe para vocês verem a dificuldade que seria calcular os eclipses anteriores. Não, eu cheguei a ler que a taxa de erro de cálculo seria 1 por 400. Então,
o fato deles não terem calculado eclipses anteriores para retirar aquele salto da Lua ou aceleração da Lua, não significa que em ciclos anteriores de tempo as coisas não fiquem satisfatórias também, a ponto de esse movimento da Lua ter ficado linear e ter desaparecido esse salto. Não próximo do ano 1500, mas vamos dizer no ano X do ano antes do cataclisma Y. Como eu já disse, foi através desse trabalho do Fomenko e equipe que nos apareceu a história da Tartária. Então, é no mínimo incoerente o que vem acontecendo com a maioria dos canais do Telegram e YouTube que falam sobre a Tartária e, por um outro lado, acabam denegrindo o restante do trabalho de Fomenko e equipe. Um trabalho baseado em várias áreas do conhecimento humano, por cientistas, por um período de tempo, que estudaram por um período de tempo de 40 anos. Como diz David Ewing Jr., parece que existem infiltrados ou os ignorantes úteis nesses canais de Telegram e YouTube, que ficam nos mostrando aí as maravilhas das construções da Tartária, as tecnologias antigas, como energia livre, etc. Para que fiquemos aí sem o foco principal desse estudo. O foco principal desse estudo é a nossa cronologia e a falsidade da narrativa histórica, total ou parte dela. Já falaram, eu não sei quem é que falou isso, quem citou, mas já falaram que o melhor lugar para se esconder uma mentira é entre duas verdades. Então, eu, particularmente, eu acredito que algo da história deva ser verdadeiro. Não tenho como provar também isso, mas acredito. Mesmo que esses fatos históricos estejam em tempos errados. Considerando que os fatos não ocorreram nesses momentos narrados pela história, ou você segue a linha cronológica de Fomenko, ou você acredita no que eu falo ali desde os primeiros vídeos do canal, que a história antiga foi absorvida pela história da Roma, da Grécia e de Israel, e contada como do nosso ciclo. Só considerando a Bíblia, o Novo Testamento pode pertencer, então, nesse pensamento de que os eclipses se repetem. Vocês lembram que eu falei para vocês guardarem aquilo? Que esses ciclos se repetem? Então, esse ciclo pode ser anterior à nossa humanidade. E o Velho Testamento teria que ser de um ciclo mais anterior ainda. Mas não sei todos os pontos de estudo de Fomenko. Eu posso, inclusive, mudar de ideia. E preciso de mais tempo, de mais estudo, né? Ou é isso, ou é estudo de Fomenko, ou é uma fé realmente cega. Para a minha vida, o que eu permaneço trazendo comigo é a lição maior contida nas Escrituras, que é o amor. Mesmo não acreditando na narrativa, pois esse é um sentimento palpável criado na Bíblia. Tá? Com relação ao estudo, vou continuar pesquisando, trazendo vídeos assim que for possível, quando tem alguma novidade ou algo importante para mostrar. Tá bom? Um fraterno abraço a todos.